Olá, bom, eu estou aqui no meu canal Arthur Bernardes Treinador, começando aqui mais uma gravação, agradecendo a você por estar aqui me acompanhando e te pedir, como a gente sempre pede, né? É muito chato ficar pedindo para você se inscrever aqui no canal, dar o like ou dislike se você não gostar do que nós vamos conversar aqui agora e compartilhar com as pessoas que você, porventura, acha interessante esse tipo de conteúdo que a gente tem aqui. Também não se esqueça das notificações, né? Você tocar lá no sininho, porque ali você consegue receber tudo aquilo que a gente grava, manda para você e você compartilha com seus amigos. É realmente um grande favor que você faz quando você compartilha com as pessoas, né? Bom, eu queria comentar hoje, falar sobre... Eu estava observando o podcast do Romário com o Ronaldo, dois jogadores fenomenais, espetaculares. Isso aí é um orgulho para nós, né? Termos jogadores desse quilate. E ele, em determinado momento, há um bate-papo sobre o que aconteceu com os treinadores e que os treinadores brasileiros estão um pouco abaixo dos outros, a opinião do Ronaldo. Eu confesso que eu não assisti todo o podcast, que não houve tempo ainda, mas eu vou assistir. E as palavras dele, ela repercutiu assim de uma forma bem assim, vamos dizer, a característica dele não é assim, dele ser um cara agressivo, mas ele deixou nas entrelinhas que nós estamos um pouco abaixo dos outros treinadores, seja argentino, ele não especificou, mas dos outros treinadores, ou seja, a gente está num segundo plano. E que importa hoje é a seleção brasileira ser campeã do mundo, que eu concordo com ele. E só que assim, eu queria mencionar o que é ser um treinador no Brasil, um treinador brasileiro de futebol. O que ele precisa? Por que há esse momento assim tão assim divergente daquilo que nós queríamos, ou antagônico, talvez seja essa palavra. Por que acontece isso hoje? Bom, a primeira que as dificuldades para você se tornar um treinador no Brasil, há um tempo atrás era muito maior. Hoje está um pouco mais facilitado, porque tem o curso da CBF, você pagou, você pega a licença, enfim, você tem que ter um mínimo de um currículo de preparador físico ou professor de educação física para você entrar dentro do mercado, que é um mercado super congestionado. Se você considerar que a cada 6 meses tem formandos em educação física, você pega uma gama de pessoas que não tinham espaço para entrar na área do futebol. Hoje está uma porta, digamos assim, entreaberta, mas está um pouco mais aberta do que era antigamente. Então, se você é um ex-atleta, facilita. E se você tem algum dinheiro guardado para você investir no curso, que é um curso caro, para você ter a licença e você começar a praticar, né? E tem que saber também se você tem tendência, né? Se você tem capacidade, se você tem feeling para ser um treinador. Então, o treinador de futebol, eu vou falar mais ou menos aqui como é que foi a minha carreira, assim, rapidamente, porque eu quero chegar no ponto em que houve essa conversa sobre o treinador brasileiro que está um pouco abaixo, né? E que ficou ultrapassado. Eu acho que esse é o termo que não foi o termo usado, mas é o termo que se usa por aí. Então eu vejo da seguinte forma: eu comecei de uma forma assim muito complicada, porque eu não fui um atleta de futebol renomado. Eu não joguei no Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, não joguei nada disso. Eu joguei em clube menor, porque era um sonho, e eu, dentro desse sonho, eu percebi rapidamente, pelos meus 23, 24 anos, que eu não ia conseguir ter uma carreira de atleta que eu sonhava. Então, por quê? Porque naquela época nós tínhamos assim uma concorrência muito grande a uma camisa 10, por exemplo, que era a camisa que eu acho que eu tinha que jogar. Eu era um meia canhoto e aquilo ali me inspirou, como inspirou Rivelino, Gerson, lá da Copa de 70, e muitos outros atletas, Mário Sérgio, que eram uma referência de canhotos que eu olhava e tinha assim algumas características que eu poderia utilizar para o meu aprendizado e desenvolvimento. A gente sempre tem uma referência. Bom, e aí para chegar a ser um treinador de um Madureira, foi uma coisa assim de Deus, que eu estava terminando a minha faculdade.
E, enfim, eu consegui ali chegar a ser o treinador do Madureira em 88 e depois eu comecei uma carreira já imediatamente. Logo a seguir eu comecei a ter a minha carreira já com uma porta aberta, porque pessoas que me ajudaram, Jair Pereira me ajudou, Carlos Roberto, um grande amigo chamado Otto Valentim me ajudou muito. Então são pessoas que eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo. Então essas pessoas tiveram um peso muito grande para eu chegar num Atlético Mineiro já em 90, subir da base para o profissional assim, de uma forma relâmpago, sem ter um currículo como ex-atleta de grande nome, né? E essa época os jogadores, era Zagallo, era treinador, Parreira, era treinador, Vanderlei Luxemburgo estava começando, Nelsinho Batista, tinha o Paulo Emílio, tinha Leão, tinha Enio Andrade, Tele Santana, tinha muita gente grande ainda, né, trabalhando nessa área, e era muito difícil você entrar. E eu consegui chegar em 90 fazer um trabalho assim espetacular, que o presidente Afonso Paulino na época me deu uma oportunidade de ouro. Ele apostou em mim, e já no Campeonato Mineiro, na 8ª rodada aproximadamente, eu entrei. Ele não estava satisfeito com o trabalho que estava sendo feito, e aí, para encurtar, eu consegui fazer o ano todo. Nós tivemos assim um resultado muito expressivo, e foi assim que nasceu a minha carreira. E daí para frente começou a ter as dificuldades normais de você precisar de pessoas que te indicassem, porque mesmo você fazendo um trabalho num grande clube como esse, mas você precisava de empresário, etc, etc. Então, a dificuldade para eu chegar a trabalhar em 4 continentes, ela foi muito grande. E eu tive poucos empresários que me colocaram em algum clube. E isso é fundamental. E hoje o futebol já não é mais. Hoje o futebol é totalmente empresarial. Você tem que investir na imagem. Você tem hoje esse recurso que nós estamos usando aqui, de ter um canal para você poder se expressar. Hoje você tem uma série de informações que chegam aí a você na sua casa, onde você estiver ouvindo e vendo esse bate-papo aqui, é muito mais fácil. Então, quando chega no ponto de você comparar a Europa com os treinadores europeus com os treinadores brasileiros, há uma diferença muito grande, porque as dificuldades que nós tivemos fizeram que, no meu caso, fez com que eu me tornasse um cara extremamente criativo. Isso já é natural da pessoa, porque eu já tinha trabalhado com a natação, já tinha trabalhado com outras modalidades, já tinha jogado voleibol federado, já tinha treinado lá na faculdade a equipe de voleibol do colégio de aplicação. Eu já tinha assim uma ideia de jogo, de sistema, como jogar o voleibol, o futebol. E aí o futsal me ajudou muito, porque eu joguei também futsal. Então, todas essas modalidades, além da ginástica localizada, aeróbica, a musculação, tudo foi me dando um perfil e fui criando meus estudos pessoais para poder aplicar e chegar em 35, 36 anos de carreira com performance relevante para mim, para o meu conceito. Você chegar a ter assim 30 vezes, você chegar entre os 4 primeiros, é um número assim, você tem que ser campeão as 30 vezes, não tem como. Mas com todas as dificuldades, você ir para a África, ir para países que você emergentes, ou países que não tinham muita expressão. Por quê? Porque existia um bloqueio dentro do futebol brasileiro, existia um sistema, veja bem, de conhecimento. Eu conheço fulano, eu vou indicar o Beltrano, esse aqui é o empresário e tal. Então, essa coisa foi tomando um corpo que ele ficou um pouco fechado, ficou bem fechado. E aí eu fui obrigado, pela minha fogosidade, eu não tinha vontade de ficar aqui esperando nada, eu comecei a sair, tinha uma oportunidade, eu ia. Aí você vai e começa a desaparecer, aí ouvem falar, e não tinha internet como tem hoje. O Arthur Bernardes está lá no Japão, e eu mando mensagem para cá, mando um vídeo, mando gravações, coloco no canal, aí pum, todo mundo sabe. Agora não, agora é mais fácil, agora globalizou, e na época não era nada disso. Então essas dificuldades para o treinador brasileiro são muito grandes. E aí, quando a gente começa a colocar o nosso trabalho em evidência, onde nós fomos, eu fiz muitas pré-temporadas na Europa, e todas as vezes que eu fiz a pré-temporada na Europa, os europeus eles se surpreendiam. E em uma ocasião em Antalya, quando em Antalya em janeiro, ficam muitos clubes ali do leste europeu, da Turquia,
do Japão, da Coreia, vão ali treinar, porque ali é um local que a temperatura é bem agradável, vai de 11 a 18 graus, 19, 20 graus, é uma temperatura super agradável, e você consegue treinar em janeiro, fevereiro, e volta para o seu país de origem. E ali tinha muito confronto de conhecimento, os russos queriam conversar, os iugoslavos, húngaros, muita gente querendo saber, alemães, como é que era o processo do nosso trabalho. Então houve um intercâmbio muito grande. Então quando houve esse comentário do Ronaldo falando que os treinadores brasileiros estão um pouco abaixo, eu me senti um tanto quanto incomodado. Primeiro porque pela admiração que eu sempre tive por ele, pelo Romário, que eu consegui trabalhar com o Romário uma ocasião no Flamengo, com o Apolinho, e a questão não é nem essa, a questão é que a visão que ele tem, eu até entendo, né, que nós estamos defasados dentro do mercado e cada vez mais vai estrangulando o espaço para os brasileiros. Cada vez mais tem argentinos que vêm aqui, são mal sucedidos e voltam. São Paulo, por exemplo, qual foi o sucesso que ele fez aqui? Nenhum. E ele teve oportunidade em 3 grandes clubes, teve no Santos, no Atlético Mineiro, teve no Flamengo. Então, já foi para a França, agora também já saiu. Vida de treinador é muito difícil. Então, para um treinador brasileiro, é muito mais complicado. Então, quando um cara, né, de peso como ele, um cara que tem relevância no que fala, que ele apresenta uma tese dessa, ela incomoda. Eu tenho certeza absoluta que todos os amigos que são do futebol, treinadores, eles devem estar assim um tanto quanto se sentindo um pouco insatisfeito com essa colocação dele. Ele tem direito nós vivemos num país democrático, né? Então ele falou, expressou da forma como ele achava melhor. E eu estou dando continuidade ao que eu falei no Instagram, que foi muito curtinho, porque eu me sinto bem à vontade para dizer, com todo o respeito que eu tenho a todos os treinadores, seja alemão, húngaro, romeno, brasileiro, argentino, eu convivi com tudo quanto é tipo de treinador, um diferente do outro, e na verdade é que hoje os trabalhos são todos muito parecidos, porque você entra aqui na internet, você acha a entrevista do Mourinho, você acha o Guardiola, o Klopp, que agora está de férias, que esteve aqui no Brasil assistindo o jogo do Palmeiras. Então, esse pessoal tem muita relevância no que fala, você vê o Vanderlei falando aí e tal, então não pode, eu acho que não é de bom tom você dizer que o treinador brasileiro está por baixo. Primeiro, nós conquistamos lá, vai falar dos 5 títulos? Sim, vou falar dos 5 títulos mundiais. E quantos trabalhos relevantes, eu já falei aqui uma vez, eu vou voltar a frisar, o Marcos Paquetá, que vocês muitas vezes, muita gente nem sabe quem é, um treinador que tem uma carreira um pouco parecida com a minha, de muito lá para fora. Aí você pega o trabalho dele, um trabalho de um ótimo conteúdo, um trabalho tático, técnico, inteligente, um cara com ótima formação. Como é que você pode dizer que esse profissional é inferior a um europeu? Por quê? Onde está a relevância disso? Por causa de resultados? Então eu acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que nós temos que ter um certo cuidado, e tem que ter polimento para falar dessa área, porque é uma área que ela cresce a cada segundo. Eu, por exemplo, eu estava estudando física ontem, estava estudando física porque me interessa saber o que a física me dá e a geometria me dá de importância para eu poder aplicar no futebol. E eu muito em breve vou estar registrando aqui para você e apresentando cursos que eu vou falar muito sobre muita coisa, muito conteúdo para trazer para você e esclarecer que o treinador brasileiro não é inócuo, não é um treinador sem objetividade na fala. Não podemos generalizar, cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem a sua forma de se expressar, cada um às vezes tem umas virtudes, um é bom de papo, o outro é bom de prática, o outro é bom de substituir bem, o outro tem sorte, o outro não tem uma série de coisas. E então cada vez que o futebol vai atingindo um nível de business, né, de dinheiro, de negócio tão grande, que você tem que se aprimorar a cada dia. Você tem que chegar dentro de um organograma que você criar, dentro desse organograma você tem que ter conhecimento de todas as áreas. E hoje, por exemplo, eu estava voltando a estudar sobre a hipófise. É uma glândula pequenininha que fica aqui atrás, do tamanho de uma ervilha. Essa glândula produz hormônios. Aí talvez você esteja se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Cara, o hipotálamo é onde ela fica registrada. O hipotálamo, ele é como se fosse um protetor ali
dessa glândula que distribui toda a parte hormonal para o teu corpo inteiro. E eu acho importante você conhecer esses itens, porque no momento em que você cria um treinamento, você vai falar para um atleta o que ele deve fazer, você tem que saber quais são as reações neuromusculares, psíquicas, técnicas, táticas, físicas, articulares, musculares que vão acontecer em cada mecânica que um atleta tenha. Eu não estou falando dos 11 ou dos 22, do 28 que você está treinando, estou falando de um atleta. Então, o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos faz com que eu tenha a certeza de que eu preciso evoluir a cada dia. Então, não dá para você pegar e escutar, né, pessoas que têm relevância e dizer que o treinador brasileiro, generalizando, estão todos defasados, vamos dizer assim. Não, aí eu discordo, mas discordo plenamente. Haja vista que eu peguei e mencionei que eu gostaria de participar de algum fórum internacional que eu pudesse me expressar. Porque eu não falo de mim, estou falando eu aqui, mas quantos treinadores com muito mais capacidade do que eu existe aqui no Brasil? Vários, são super vencedores. E olha só, eu quero dizer uma coisa, que nem sempre um caneco significa que você saiba muita coisa, não. Às vezes você conquistou um título porque você tinha um material humano precioso, entendeu? E muitas vezes você não, às vezes você chega em finais, semifinais, sem material humano nenhum e consegue chegar. Eu passei muito por isso. Isso não desqualifica o meu trabalho, pelo contrário, eu me sinto um cara super vencedor. Então, quando eu escuto determinadas coisas, como eu escutei de um português conversando comigo no almoço, dizendo que os treinadores brasileiros estavam todos superados, olha, foi assim, realmente chocante quando eu vi aquilo. Eu tive que conversar com ele de forma teórica, não mostrei nada de prática, porque é fundamental, se você tiver condições de mostrar teoria e prática, para você comprovar o seu conhecimento, mas não é para você ficar medindo, mensurando, eu sei mais que você, não existe isso. Você precisa fazer com que as pessoas que trabalhem com você se qualifiquem para serem futuramente melhores até que você. Então, quando eu entendi que a minha função dentro do futebol era simplesmente esclarecer, trazer boas ideias de jogo, trazer sistemas definidos para que os atletas tenham uma boa compreensão, um bom entendimento, uma capacidade lúdica de criar uma arte dentro do jogo, aliada à ciência, à tecnologia, à biomecânica, à física, a todos os ingredientes. Eu tive que me preparar para quando eu trouxer um treinamento, aquilo ali eu tenho um embasamento teórico prático para mostrar que aquilo ali pode dar certo. Depende muito da cabeça e da forma como você direciona para os atletas. Muitas vezes você tem dentro do grupo alguns atletas que não estão interessados em nada disso. E você tem que mudar o rumo do trabalho. Então, para você ser um treinador de futebol no Brasil, a dificuldade é muito grande, porque são 5 títulos mundiais e todo mundo entende futebol. Então, eu contestei, ou melhor, eu estou observando esse detalhe aqui, porque talvez o Ronaldo ele nunca tenha visto como é treinar um time. Você ser treinado é muito diferente de você ter que treinar o atleta. Você treinar um atleta de uma envergadura como ele é muito mais simples. Por que é mais simples? É mais simples porque tu sabe que se você conversando com ele, falar, professor, isso aqui eu posso sentir aqui, ele vai te dando a dica. Você não precisa arriscar com ele, porque ele vai resolver. Ele tem ali um salário de ídolo, que você não precisa se arriscar muito com ele. Ele mesmo vai tocar o negócio, ele puxa. Agora, quando você pega na camada mais de baixo, naqueles que não tem tanto nome, você tem que arriscar. Você tem que ter conhecimento teórico prático para você poder chegar e mostrar para o atleta, olha, isso aqui funciona assim, isso aqui vai assim, vamos ali. E ele vai acreditando em você a partir do momento que você mostra cientificamente. Você tem que ter aquela tela ali sempre do teu lado, com um celular, que você possa mostrar para ele, olha aqui, olha você treinando, olha aqui como é que esse movimento está errado, olha aqui o teu tornozelo, olha como é que você apoiou o pé errado, isso aqui gera uma lesão no teu joelho, isso aqui desgasta muito o teu grupamento muscular, e você tem que ter entendimento disso, senão você não vai poder falar desse assunto, vai passar para o fisiologista, que de repente vai falar de uma coisa diferente do que você fala, e o atleta já não mais acredita em você. Então essa história do treinador, ela é muito complexa. Eu me propus a falar aqui 15 minutos, mas não dá. Eu tenho que me estender um pouquinho mais, peço a tua paciência, para que você entenda que isso que eu estou dizendo aqui é extremamente relevante. Então, um treinador hoje, em 2025, no século 21, você não pode simplesmente ficar... Eu até entendo o ponto de vista que ele colocou, que tem muitos profissionais
que eles só trabalham com a parte tática e ponto final. Ele passa a bola para o preparador físico, passa para o assistente. Eu acho que está totalmente equivocado esse tipo de comportamento. Você tem que estudar, você tem que tentar falar a língua do atleta. Falar a língua não é só a língua da bola, é você também chegar e conversar com ele na língua dele, no idioma dele, tentar se aproximar, estudar. Então hoje, da forma como o futebol de alto nível está se jogando, eu entendo o que ele disse. Nós não estamos aqui para agradar treinadores. O que nós precisamos é sermos campeões do mundo. Mas eu acho que se tivesse um planejamento, o que a gente pode fazer como planejamento para o futebol? Vamos lá, Ronaldo, esquece o Ronaldo, vamos botar um outro presidente da CBF. Como seria a sua proposta de trabalho? O que você quer? O que você quer fazer dentro da CBF? Eu gostaria de um clube, não é? Esquece a CBF, um clube. Não, eu gostaria de fazer, primeiro, uma escola de treinadores. Não é curso de treinador, escola. Escola de treinadores, você fazer uma ideia de jogo, você criar, deixar ele criar, porque o treinador brasileiro é muito criativo, mas você dá suporte para ele, trazer informações da área de medicina, de fisiologia, para você poder dar para ele embasamento, para quando ele aplicar o seu lado criativo, está embasado para que ele não lesione os atletas, para que o atleta tenha facilidade de entendimento, que muitas vezes o treinador também não tem boa comunicação. Então são muitos fatores. Então o planejamento seria o quê? Você faz um trabalho com a base para você desenvolver em 3, 4, 5 anos para que você possa começar a conquistar títulos internacionais. A nossa Sub-20 está disputando a Sul-Americana aí. Está indo bem, tomou de 6 da Argentina, aí perdeu para a Colômbia e tal, aí depois se refez, agora voltou a ter um embate com a Argentina, enfim. Então você pode ver que a gente deu uma queda muito grande. E aí a coisa bate nos treinadores. Então eu acho que para ser um treinador no Brasil hoje ainda está mais difícil, porque hoje, como diminuíram as vagas, vamos dizer assim, hoje no futebol brasileiro nós temos aproximadamente 7 na Série A, 7 estrangeiros, né? Os outros são locais. Mas na sua maioria, se você for colocar na Série A, Série B, está cheio de estrangeiro. E os portugueses pegaram o seu espaço aqui e se acomodaram aqui. Beleza. Aí lá no Palmeiras, o Abel Ferreira vem fazendo um grande trabalho, não tem a menor dúvida, mas a estrutura que você recebe para você desenvolver seu trabalho é imensa, com jogadores de boa qualidade. Ele agora está numa transição meio complicada, ele está reclamando que não tem atleta suficiente, porque dê a base, traz a base. Entende como é que é? Então, se você não tiver material humano, se você não tiver qualificação, você não vai ser campeão de nada. Você vai ficar ali, sabe, chega perto e tal, às vezes não dá, você é mandado embora. Então, eu acho que para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria dizer o seguinte, precisamos fortalecer a nossa matéria-prima, porque os atletas nascem com talentos, você tem que desenvolver, mas você tem que ensinar. E quem ensina somos nós. E nós precisamos de mais informações, criar mais informações para desenvolver a capacidade dos treinadores brasileiros. E não simplesmente dizer que nós estamos defasados, que a gente já está muito abaixo, muito atrás. Eu acho que esse não é o melhor processo. O procedimento seria... eu faria uma pergunta, administrativamente nós estamos muito bem? É importante saber, nós temos assim pós-graduado, mestrado em administração futebolística ou em gestão de futebol, tem um curso aqui, tem um curso ali, tudo bem, mas e aí? Você tem conhecimento? Quantos ex-treinadores estão trabalhando dentro do futebol hoje? Quantos? Ele já não é mais treinador de campo, mas ele está fazendo um trabalho assim, está organizando. Tem aonde tem? Poucos. Não existe. Vários treinadores aí que foram bem-sucedidos na sua carreira, aí os caras pensam assim, não, mas pera aí um pouquinho. Se eu trouxer o fulano, que já está com 65 anos, ele está ultrapassado, ele não pode trabalhar aqui. Olha só, se você pegar o conhecimento de um cara desse, mesmo que ele não seja tão atualizado, e você pegar o garoto que está começando agora e que esteja atualizado, se você mesclar isso aqui, o que você acha que vai acontecer? Esse garoto vai ficar muito melhor até do que nós fomos lá atrás. Então eu acho assim, de uma insensatez, uma falta de cuidado com a nossa matéria-prima, que são os nossos talentos, tanto como treinadores, preparadores físicos. Por exemplo, Paulo Paixão.
campeão em 94, um cara com título no Internacional, no Grêmio, em tantos lugares que ele trabalhou, Fluminense. Ele está trabalhando com o Roger no Internacional. Está lá, o Internacional caminhando bem, caminhando bem. E por que ele não pode trabalhar? Só porque ele já tem uma idade um pouco avançada, se ele está com saúde para isso? Então, os preconceitos, eles atrapalham muito o desenvolvimento do nosso futebol. O preconceito, por exemplo, o Oswaldo Oliveira, o Vanderlei, tem vários profissionais que eu vou falar aqui, citei esses dois porque veio na minha cabeça. Será que eles não poderiam estar trabalhando? Ah, não, mas já está ultrapassado. Mas ultrapassado por quê? Onde é que é? O que essa palavra quer dizer? Então é um clichê que você rotula os treinadores e isso vira verdade. Aí chega um cara aqui, bueno, senhores, eu acabo de chegar de Argentina, eu vou trabalhar com os brasileiros. Aí lá no time dele não tem só brasileiro, tem um monte de argentino, uruguaio, agora tem dinamarquês, sei lá, quem tem holandês, tem inglês, tá misturando tudo. E aí? E a gente vai perdendo aquilo que é aquela palavra que todo mundo usa, chamada essência, né? A gente vai perdendo o nosso jeito de jogar e vai robotizando. E eu gosto, volto a dizer, eu gosto desses trabalhos de velocidade, toques rápidos. Pô, já trabalho isso a vida inteira, trabalhei assim, acelerando o jogo, acelerando a bola, acelerando o passado, acelerando o raciocínio, preparando o teu raciocínio para as 3, 4 situações que poderão acontecer daqui a pouco. Quando você tem 3 jogadas na tua cabeça, quando uma saiu, você já tem que colocar outra, mas isso requer treinamento psicológico, psíquico, para você poder injetar isso na cabeça desse cara, porque você tem às vezes, em 10 caras, você só tem um que pense assim. E se você não trabalha num Atlético Mineiro, num clube top, Vasco, Fluminense, Flamengo e tal, você trabalha aqui embaixo, mas às vezes você tem jogador inteligente que pode superar jogando aqui em cima, mas muitas vezes não acontece isso, porque eles não foram ensinados para isso. Por isso que a escola de ensinamento ela tem que ser aprimorada. E não é simplesmente eliminar os treinadores e dizer, não serve, traz o de fora. O de fora vem aqui e não apresenta absolutamente nada. Se você vê os bem-sucedidos, podemos aqui lembrar, Jorge Jesus, bem-sucedido. O Abel Ferreira, bem-sucedido. O Arthur Jorge, que estava aqui no Botafogo, bem-sucedido. Falamos de 3. Agora vamos pensar num 4. Aí eu já começo a tropeçar um pouco para pensar. Vamos pegar mais 2 aqui. Não estou lembrando. O Caixinha no Red Bull, aí já está lá no Santos. O empresário colocou e tal, o Santos aceitou, não sei lá como é que é. Beleza. Mas qual é o outro? O Ramon Dias veio no Vasco, tal, tá lá no Corinthians, tá indo bem, beleza. Então, só aqui, eu já citei bem-sucedido, vamos lá, Ramon Dias, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus, o Arthur Jorge, 4, 5, e vou botar 6. Mas quantos vieram? Então, essa conta, no próprio Cruzeiro, quando o Ronaldo estava lá, não foi bem, pô. Porque o cara que foi bem lá sumiu. Então, aí tem o Pepa agora, tem não sei quem. Cara, então você pega o todo e eu te pergunto, será que eles são tão melhores que nós assim? É muito complicado. Por isso que eu digo que eu adoraria ter um fórum internacional de futebol e trazer treinadores realmente renomados aqui para a gente discutir racionalmente a metodologia de trabalho e falar do qual é o contexto e com conteúdo para você poder ter certeza que nós não estamos tão à parte do futebol como as pessoas querem fazer com que entendamos que é assim, que o treinador estrangeiro é muito melhor que os brasileiros. Eu não penso assim, defendo o meu negócio aqui, aquelas pessoas que eu conheço que são grandes profissionais, muito melhores do que eu, por isso que eu estou abrindo esse parênteses aqui no meu canal hoje. Falei 30 minutos, que eu não queria falar tanto, e gostaria de pedir a você que você compartilhasse com seus amigos esse bate-papo aqui. É um bate-papo interessante, que ele tem bastante relevância pela experiência que nós temos, e dá um like, né, se você puder compartilhar, se você puder me ajudar nesse sentido, para que eu possa crescer cada dia mais com esse canal, tá bom? Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.